Oi, crente, e aí? Tudo certo? Como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. E se não tá, faz um jejum que resolve. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Larissa Lucena e nós estamos aqui dando início ao Crentona Ela. Pessoal, no último episódio eu contei um pouco de um período difícil da minha vida. Se você ainda não ouviu, volta lá e ouve para não ficar perdido, para refletir a mensagem e para ser um bom amigo, né? Deus vai te recompensar. Voltando lá, nós ouvimos muitos testemunhos de pessoas que passaram dificuldades até maiores do que a minha. E as pessoas costumam contar tudo colocando Deus lá em cima, dizendo como Ele é bom, como Ele é maravilhoso e tal. Mas o pensamento que pode surgir, né, na nossa cabeça é: se Deus é tão bom, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam? Por que o mundo tá do jeito que tá? Eu sei que você deve estar cansado de ouvir que tudo está nos propósitos de Deus. Eu sei que é chato de ouvir essa resposta, mesmo que seja verdade. Mas eu quero que você se lembre de algumas coisas. A primeira delas é: o que parece ser ruim à nossa vista nem sempre é. Tudo o que nós passamos nos levou a algum lugar, a um aprendizado, seja o nosso próprio ou o de outros. Nós já conversamos aqui sobre Deus querer que a gente se desenvolva, que a gente seja versões melhores de nós mesmos. Se a perda de alguém nos fizer chegar mais perto de onde devemos, então Deus vai permitir. Eu não estou dizendo que Deus sai por aí matando pessoas, mas de repente o que Ele planejou para aquela pessoa já foi atingido. E Ele pode usar a perda dessa pessoa para te fazer chegar num novo nível. Se uma doença, ou perder um emprego, ou um relacionamento fracassado nos fizer avançar, Ele vai permitir que isso aconteça. Eu li um estudo essa semana sobre Ezequias. Ezequias era filho de Acás, descendente de Davi, e foi o 12º rei em Judá. Esse Ezequias é o mesmo que ficou doente de uma doença mortal, mas clamou ao Senhor, que não somente o ouviu, como lhe concedeu mais 15 anos de vida. Se Deus permitiu isso na vida de Ezequias, que reinou por 29 anos e era temente e reto diante do Senhor, você acha que Ele não vai fazer isso com a gente, visando a nossa aprovação diante de Deus? E hoje nós podemos aprender com a história de Ezequias e muitos outros na Bíblia, com as experiências ruins de pessoas boas. Talvez você passe por coisas que os irmãos ao nosso redor não teriam estrutura para passar. E pessoas vão aprender com o seu testemunho. Você pode ser um instrumento do Senhor nesse quesito, de passar por sofrimentos que outras pessoas não suportariam, mas o Senhor conhece a sua estrutura e Ele sabe que você consegue. E através do seu testemunho, muitas pessoas podem ser alcançadas. Outra coisa que eu queria que a gente lembrasse é que a maldade não vem de Deus, mas ela é consequência das decisões e atitudes do ser humano, que é pecador. Deus poderia só pensar e acabar com todo o mal. Ele poderia, mas nós já falamos aqui também sobre a justiça de Deus e o livre-arbítrio. Como eu gosto muito de histórias, eu vou contar uma que eu ouvi há pouco tempo. Um homem tinha uma empresa, muito bem sucedida a empresa dele, com vários funcionários. E aí esse homem descobre que tem um funcionário roubando dinheiro da empresa. Óbvio que o homem ficou muito irritado. Ele queria denunciar, queria que o funcionário fosse preso, tudo isso. Mas aí ele descobriu que a filha dele fazia parte do esquema do roubo. E aí ele refreou a raiva dele. Ele precisava denunciar o esquema, mas isso iria prejudicar a filha dele. Ele não queria isso. Então ele deu tempo para tentar fazer a filha dele se arrepender do que estava fazendo. Ele tentou amá-la de uma tal forma que ela voltasse a amá-lo e saísse desse esquema errado e ele pudesse, enfim, fazer a denúncia. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 12:14 que Deus há de trazer juízo sobre todas as obras. Tudo será julgado e passará pela justiça do Senhor.
Mas por que ele não faz isso agora, se ele tem poder para isso? Por que ele não acaba logo com tudo de ruim? Olha o mundo como tá. Olha quanta corrupção, quanta morte, quanta guerra, destruição, falta de amor. Ele poderia vir e trazer o juízo sobre tudo isso. Ele só não faz porque existem filhos dele no esquema. Existem filhos de Deus no meio disso tudo. E ele está dando a oportunidade de arrependimento. Quando os filhos de Deus se posicionarem como verdadeiros filhos de Deus, saindo do esquema, o juízo virá. E é isso que nós precisamos agora, de filhos bem posicionados. Em Romanos 8,19 diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação não aguenta mais passar por tudo que a gente está passando. E a criação aguarda que a gente se posicione e a gente se manifeste como filhos de Deus, bem posicionados, filhos de Deus que não fazem parte do esquema, filhos de Deus que aguardam a justiça e o juízo do Senhor. Eu espero que, olhando as coisas dessa forma, você realmente consiga enxergar como Deus é bom. Sim, Ele é bom. E de diversas formas, mantenha isso no seu coração e desfrute a bondade dele. Um Deus que aguarda a gente se corrigir para vir com justiça e juízo é um Deus bom, é um Deus misericordioso. Lembre-se disso. Fique em paz.